Às vezes, um internauta nos faz um pedido ou nos dá uma sugestão. Isso é bom, porque nos ajuda a levar ao conhecimento dessa pessoa aquilo que de fato ele está querendo saber. Com isso, a gente faz outra gravação, porque muitas outras pessoas também estão precisando ouvir a respeito daquele mesmo assunto. Então, me perguntaram qual foi os 4 erros do jovem rico que levou ele àquele fracasso todo. Sim, vamos tratar de expor aqui quais foram esses 4 erros. Bom, isso é raro acontecer. Como é que uma pessoa esteve diante de Jesus, numa oportunidade dourada, face a face com ele, dialogou com ele e foi embora de mãos vazias, triste e fracassado? Isso aconteceu com aquele jovem rico. Então vamos tratar desse assunto rapidinho. Bom, vem comigo, meu nome é João, eu sou comentarista bíblico e eu peço que, se você gostou ou gostar desse comentário, dê o seu like, se inscreva nesse canal e nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Bom, vamos logo direto aos 4 erros. Bom, o primeiro erro foi a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ele olhou para Jesus e teve Jesus apenas como um mestre humano. Bom mestre, o que farei? Ele levou em conta que Jesus era apenas um mestre humano. Ele não cria em Jesus como Deus. Veja que em todos os erros, Jesus, com a sua sabedoria, procurou conduzir ele para ter a solução do problema, sabiamente. Então vamos um por um. Bom, o segundo erro foi o erro quanto à vida eterna, a respeito da vida eterna. Por quê? Ele pensava, ele achava que a vida eterna, a salvação da alma, é conseguida através das obras, pelo bem que a pessoa faz. E, sabiamente, Jesus procurou resolver aquele problema, dizendo para ele que não, que se ele fazer tudo de bom aqui para o próximo, para Deus, essas boas obras acompanham ele para outra vida. E quando ele chega lá, ele recebe tudo de volta. Esse é a verdadeira explicação. Essa é a verdade a respeito de como conseguir a vida eterna. Não é pelas obras, e ele achava que era pelas obras. Esse foi o segundo erro dele. Bom, agora, o terceiro erro do jovem rico foi a respeito de si mesmo, tá? Como assim? É porque ele achava também que ele havia guardado a lei. Ele disse, olha, não, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Eu tenho praticado tudo isso, eu guardei tudo isso. Mas um lembrete é que Jesus foi tão sábio que ele nem citou o primeiro mandamento, porque no final das contas ele ia dar um teste para ele. Bom, e nesse terceiro erro dele, foi necessário que Jesus desse esse teste para ele, fizesse um teste com ele, e nesse teste ele não passou. Bom, já que tu dizes que guarda todos os mandamentos, então agora vamos lá. Eu quero saber, eu vou provar aqui, vamos provar, se tu ama a Deus sobre todas as coisas ou não. E ele era um jovem rico. Diz os historiadores e estudiosos que era um jovem até advogado. Ele deveria ser advogado, com a posição social que ele tinha. Então foi aí que Jesus deu o teste. Não era necessário vender tudo que ele tinha e dar aos pobres, não. E não é necessário para ninguém. Mas como
ele precisava externar o que estava dentro do coração dele, foi preciso que Jesus desse esse teste. Mas foi só um teste. Ele disse: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e quando tu chegar lá no céu, tu recebe tudo de volta, o teu tesouro. Então aí, quando ele ouviu todas essas coisas, ele baixou a cabeça, ficou triste e demonstrou que a avareza estava enraizada profundamente no seu coração. Ele amava mais as riquezas do que a Deus. E foi aí que levou Jesus a dizer para os demais discípulos: olha, na situação que ele está, é difícil. Foi aí que Jesus citou a palavra difícil, porque para Jesus não tem nada difícil e muito menos impossível. Mas a impossibilidade, a dificuldade estava do lado dele. A impossibilidade e dificuldade está sempre do lado humano. E foi aí que Jesus disse: para Deus tudo é possível. Para Deus é possível um pobre ter a vida eterna, o rico ter a vida eterna, qualquer pessoa de qualquer raça, tribo, língua, nação, é possível. Para Deus é possível, porque a solução vem de cima para baixo e não daqui de baixo para cima. A solução, a salvação vem de lá para cá, tá? Bom, o quarto erro do jovem rico e o principal erro dele, esse foi o maior, foi ele não ter seguido a Cristo. Porque olha a sabedoria de Jesus. Depois de Jesus ter dito tudo aquilo, ele disse o seguinte: olha, depois vem e segue-me. Vem e segue-me. Mas aí ele se viu naquela situação e o último erro dele, o principal e o erro de que todas as pessoas que rejeitam estão fazendo, não seguir a Cristo. Porque o ser humano, ele pode ser bom tanto que ser, ele pode dar esmola o tanto que quiser, ele pode ser religioso o tanto que quiser, mas se Cristo não estiver dentro da vida dele, e se ele não estiver em Cristo, ou seja, se ele não for um seguidor, um servo fiel de Jesus, se ele não crê em Jesus, assumir Jesus, então ele pode ser o que ser. Ele não tem direito à vida eterna. E como jovem rico, como diz a Bíblia em muitos lugares, o avarento não tem condição de entrar no reino de Deus. Isso não está só naquelas palavras que Jesus disse. Desde o Velho Testamento e todo o restante das Escrituras está mostrando que o avarento não tem condições de entrar no reino de Deus. Então, o maior erro dele, o quarto erro dele, foi não seguir a Cristo. Então, aí você viu que todas essas questões Jesus procurou resolver sabiamente e deixou o primeiro mandamento para depois. Depois que ele fizesse o teste com ele, vai, vende tudo que tem e tu vai receber tudo de volta quando chega lá. E ele não aceitou o que Jesus disse para ele. Bom, aqui está os 4 erros do jovem rico. O erro quanto à pessoa de Jesus, o erro quanto à vida eterna, que ele achava que é pelas obras, o erro quanto a si mesmo, que ele achava que havia guardado a lei, mas amava mais a riqueza do que a Deus. E o quarto erro foi ele não seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ou essa é a principal necessidade, porque é em Jesus que está toda a solução. É em Jesus que está toda a esperança para um pecador, para uma pessoa indigna, seja ela indigna quando tiver, como for. Mas se a pessoa estiver em Cristo, a justiça de Deus é creditada na conta dele e ele é perdoado, justificado e preparado para a vida eterna.
Eu espero que ele tenha ajudado você com esse simples comentário. Eu agradeço a você que ficou, ou que você que é inscrito nesse canal, você que ficou até o final dessa gravação. Continue conosco, dê o seu like e nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Deus te abençoe ricamente.